O nosso comportamento é causado pela genética ou pelo ambiente cultural? Para responder essa pergunta, eu vou ter que explicar algumas questões sobre a análise do comportamento e a influência que tanto a genética quanto a cultura exercem sobre nós. Antigamente se tinha uma discussão sobre a base por trás do comportamento, seria ela genética ou cultural. Se criava essa dicotomia, essa dualidade em que uma influência biológica negava uma influência cultural negava uma biológica. Mas, com o tempo, a psicologia foi descartando essa dicotomia como obsoleta, irrelevante. Hoje em dia, nenhum psicólogo sério e atualizado nas pesquisas e vai assumir essa dicotomia como princípio de discussão. Essa discussão acontece hoje em dia mais na filosofia e outras áreas do conhecimento. A psicologia assumiu uma posição que recusa a própria dicotomia entre biologia e cultura. Não existe mais no nosso pensamento essa dicotomia. A gente pensa a interação entre o organismo e o ambiente. Tanto o ambiente tem influência no organismo, quanto o organismo vai ter influência nesse ambiente. Então não existe uma base, causa única para o comportamento. Nenhum comportamento é baseado pela cultura. E nenhum comportamento tem como causa os genes. Os genes não causam um comportamento. E como vocês viram no meu vídeo sobre aquele artigo de 2 antropólogos acerca da educação, eu usei o termo de mecanismos de adaptação. Inclusive, os mecanismos de adaptação, que são esses mecanismos que aparecem no organismo e que servem de mediação na interação com o ambiente, mesmo eles não são genéticos. Na verdade, a única coisa que é genética é um programa de desenvolvimento. Todo organismo ele vai ter um código genético e esse código genético vai ter um programa de desenvolvimento específico para aquele organismo. Porém, essa é a única coisa que é genética em nós. Esse programa de desenvolvimento ele possui essa história genética, porém, na sua manifestação, ele vai construindo uma história do desenvolvimento real que só se dá em interação com o ambiente. Mesmo o feto que vai sofrer influências da interação com o ambiente, que seria os hábitos da mãe. A mãe toma muito álcool, ela usa substâncias, a mãe tem algum problema em saúde mental, a mãe está desnutrida, tudo isso vai gerar efeito naquele feto e vai exercer influência no modo como aquele programa de desenvolvimento se manifesta. Então, o que nós somos é a manifestação de diversas influências, inclusive genéticas e culturais. Então, nenhum comportamento é genético e nenhum mecanismo de adaptação é genético. Mas os mecanismos de adaptação são supostos no nosso programa de desenvolvimento e eles se desenvolvem ao longo da nossa interação com o ambiente. E nenhum comportamento é cultural. A cultura ela molda formas daquele comportamento. Essas formas sempre vão ter uma função que também são necessárias para o desenvolvimento, inclusive biológico, daquela população. Então, hoje em dia, na psicologia, nós não falamos mais em dicotomia inato versus aprendido, natural versus cultural. Isso não existe mais para nós. O que existe é a interação entre um organismo e o seu ambiente cultural. E nós precisamos conhecer muito bem, a partir de modelos biológicos desse organismo, e conhecer muito bem esse ambiente cultural a partir de modelos sociais e culturais. Porque a gente precisa analisar a construção de alguma manifestação. Seja ela de pensamento, de um comportamento, de um sentimento, de um sintoma em saúde mental, para que a gente compreenda com mais precisão o que produz aquela manifestação e qual é o propósito ou a função dela. Curta, comente o que você acha sobre essa discussão inato versus aprendido, se você realmente acredita nessa dicotomia ou se você acredita que as coisas são muito mais complexas que... E compartilhe com quem possa se interessar nesse assunto.